Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus. Autores André Dong e Miguel Mar. Título da semana 3, A Bênção de Receber a Revelação. Sexta-feira, ler com oração Efésios, capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, as bênçãos do Pai e do Filho. Como estamos vendo, recebemos o cuidado do Deus triuno por meio de bênçãos espirituais. A primeira bênção é aquela que recebemos de Deus Pai, conforme lemos em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. As bênçãos do Pai são a escolha e a predestinação e visam a um propósito bem definido, a edificação. Não somos simplesmente escolhidos e predestinados sem um objetivo, mas essas bênçãos são para edificar a igreja. Ao viver sob essa perspectiva, nossa vida mudará. Como é bom poder acordar, dar graças ao Senhor e nos alegrar dizendo: Aleluia, sou abençoado, escolhido e predestinado, louvado seja o Senhor. A alegria de perceber que somos tão abençoados pelo Pai é superior a qualquer tristeza. Fomos escolhidos e predestinados para compor o exército que Deus está formando hoje. Já a partir do versículo seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 6, inicia-se a descrição da bênção do Filho, a qual diz respeito à redenção e ao encabeçamento, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, versículos do 6 ao 10. A redenção significa que o preço foi pago para o resgate e, portanto, obtemos a libertação. Graças a Deus. Precisamos reconhecer que alguém pagou um alto preço por nossa vida. Esse alguém é nosso amado Senhor Jesus. O preço pago refere-se a uma ação muito intensa por parte do Senhor Jesus. Os versículos seguintes mostram a força dessa ação. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. É impressionante a intensidade da ação do Senhor por nós. Algo semelhante está no versículo 18, que cita a riqueza da glória, e no versículo 19, ao se referir à suprema grandeza do seu poder. Essas bênçãos grandiosas são para nos tornar um povo turbinado e intenso. Fomos resgatados por meio de uma ação intensa. Portanto, nunca devemos dizer: eu tenho tantos pecados, isso não é para mim. Recordemo-nos de que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Louvado seja o Senhor.
As acusações do inimigo caem por terra diante da força do resgate operado por Jesus em nosso favor. Fomos redimidos e libertos para a edificação. Se porventura houver pecados, devemos confessá-los com arrependimento. Esse é o único caminho para se obter o perdão. Cristo pagou com seu precioso sangue um alto preço para libertar-nos, a fim de estarmos nas fileiras do exército de Deus rumo à edificação da igreja. Precisamos declarar pela fé: se o pecado foi abundante em meu viver, a graça é superabundante. Aleluia! Com tal certeza no coração, vamos sair pelas ruas como redimidos, contatando outras pessoas para que também experimentem a redenção. Podemos sair com intrepidez, moral elevado e espírito forte. Não nos comportamos de qualquer forma, pois estamos sob o encabeçamento de Cristo, que nos conduz em obediência. Com muita honra, somos obedientes ao cabeça, Cristo, e à palavra de Deus. Toda essa obra maravilhosa origina-se na vontade de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Esse ponto foi muito enfatizado em mensagens anteriores e aborda a questão da força da vontade de Deus. Fomos predestinados por Deus e nos tornamos sua herança. Nossa predestinação é segundo o propósito de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Essas revelações têm um grande significado e todos nós precisamos enxergar a grandeza delas para que sejamos impactados e cumpramos a vontade de Deus nestes tempos finais. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito são fruto da vontade de Deus. Se perguntarmos a Deus qual é sua vontade, sabe o que ele responderá? A minha vontade é você. Eu quero você. Querido leitor, diga para si mesmo todos os dias e em diversos horários: Deus me quer. Aleluia! Pergunta de hoje: qual é a vontade de Deus e podemos participar dela? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.